Geografia agrária no mundo e no Brasil. Antes de nos aprofundarmos no tema dessa aula, conheça a obra Sapiens, uma breve história da humanidade escrita pelo historiador e filósofo da Universidade Hebraica de Jerusalém, Yuval Harari. Assista a seguir um pequeno vídeo sobre esse livro que se tornou um best-seller internacional. Confira aí. Então vamos falar do livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Harari ele é um professor de História na Universidade de Jerusalém, com formação em Oxford, e ele trabalha numa interface bastante interessante e assim até pouco explorada, que é a relação História e Biologia. Ele é um grande divulgador científico e ao mesmo tempo ele tem insights e abordagens que são originais dentro de cada área, digamos, que ele está abordando, né? Então, o Sapiens é um fenômeno, né? Muitos dos espectadores já devem saber que é um fenômeno mundial, é um best-seller, né? E é impressionante ser um best-seller dado o volume de informações que o Harari mobiliza e até as informações originais, a interpretação original que ele faz da história humana. Na verdade, o Sapiens, então, é um livro que aborda praticamente 70 mil anos de história humana, trabalha um pouco antes, né, ou seja, um tempo pregresso anterior a esses 70 mil anos, recua um pouco antes, mas na verdade esse que é a grande embocadura, né, seria o painel, né. Uma questão preliminar que é interessante na obra do Harari é a maneira que ele tem de narrar essa história. Porque às vezes nós temos a impressão que nós estamos vendo ou lendo uma storytelling. Então há um artifício narrativo que é bastante produtivo, eu acho que isso é um dos aspectos que concorreram e contribuíram para o sucesso do livro, né? Mas do ponto de vista científico, historiográfico, né, o que é interessante são as três abordagens, ou os três grandes cortes que o Harari propõe. Ele propõe que houve três grandes revoluções, né, que é a revolução cognitiva, que é a mudança nos padrões de processamento mental do Homo sapiens. A partir de 50 mil, mais precisamente a partir de 45 mil anos, ele sai das savanas africanas, ele abandona a determinação biológica, né, como Harari diz, e ele começa a ser um criador de ficções, e essas ficções promovem um êxodo, né, e daí uma primeira globalização, porque o Sapiens de fato vai se espalhar por diversos lugares do globo, vai chegar à Austrália, vai colonizar, digamos, uma parte da Ásia, vai subir o Estreito de Bering e chegar até a América. O Harari ele faz muito questão de demonstrar que essa revolução cognitiva ela não pode ser reduzida a um ou outro elemento que nós estamos convencionados a atribuir a essa revolução, ou seja, essa revolução ela não é só de ordem tecnológica, como os adeptos da tecnologia vão dizer, ela não é só de uma ordem cultural e ela não é apenas uma mudança no que seria uma mutação do cérebro. Então, para ele, na verdade, essa revolução ela está ligada a uma capacidade de ficcionalização. É quando o Sapiens ele consegue criar ficções cada vez mais plásticas, cada vez mais maleáveis e, portanto, a partir dessas novas formas de ficção, criar modos de cooperação flexível, que é essa expressão que ele usa, né? E ele também usa um conceito de realidades imaginadas. Então, essas realidades imaginadas, elas não têm muito a ver com o que nós modernamente chamamos de ficção, como se fosse o oposto da realidade. Na verdade, a realidade imaginária e a ficção para o Harari é a base, a cola mítica, como ele usa essa expressão, cola mítica, que mantém os agregados humanos unidos. E essa cola mítica ela é diferente dos primatas superiores, dos chimpanzés, dos bonobos ou de outras espécies, não porque o ser humano seja essencialmente diferente das outras espécies. Como Harari faz questão de assegurar e de afirmar, nós somos absolutamente insignificantes. Mas aí houve diversos fatores que fizeram com que o Sapiens criasse e desenvolvesse essa teia ficcional. E é isso que nos deu um suplemento e que deu todo o suplemento civilizacional, criativo, de arte, das instituições jurídicas, da política, da cultura. Toda a criação humana estaria ligada a esse tecido, né, essa teia mítica, essa cola mítica que seria a ficção. Depois o segundo corte seria o corte da revolução da agricultura. E a agricultura, o paradoxo da agricultura é que nós temos sempre a impressão de que a agricultura ela foi um plus, ela foi um ganho. E o Harari
né, se apoiando em diversos autores, ele mostra uma contraface, a contrapartida da agricultura, que seria, na verdade, um aumento enorme de disputas por poder, militarização, o início dos estados, das fortificações das cidades, uma grande disseminação de doenças, né, com um acúmulo, digamos, de comida, né, apodrecimento de comida, e tudo aquilo que devém, que se origina da agricultura. Uma terceira revolução é a revolução científica, que ocorre no século XVIII. Quanto mais nós conhecemos, mais nós percebemos que nós somos insignificantes. Então a revolução científica, ela descortina bilhões de galáxias, trilhões de planetas, um universo virtualmente infinito. Nós conseguimos determinar e vasculhar e mapear campos dos micro-organismos, das células, das bactérias, as regiões abissais do mar, e isso, ao invés de agregar ainda mais o nosso conhecimento, também nos coloca numa situação de absoluta insignificância, de uma situação de vulnerabilidade ainda cada vez maior diante do universo. Agora que você conhece um pouco melhor essa obra, vou apresentar um trecho desse livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade de Harari. Durante 2,5 milhões de anos, os humanos se alimentaram coletando plantas e caçando animais que viviam e procriavam sem sua intervenção. O Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais colhiam figos silvestres e caçavam ovelhas selvagens sem decidir onde as figueiras criariam raízes, em que campina um rebanho de ovelhas deveria pastar ou que bode inseminaria que cabra. Essa figura que você está observando foi retirada do mesmo livro de Harari, só que em versão em quadrinhos. Nela podemos ver representações artísticas dos hominídeos que possivelmente conviveram com o Homo sapiens. Essa disposição é muito famosa e aparece com muita frequência em livros didáticos e nos dá a impressão que cada espécie teve sua época e desapareceu para dar lugar a outra. Uma concepção equivocada, já que, de acordo com Harari, o Homo sapiens viveu com outras espécies como o Homo erectus, o Homo ergaster e os neandertais. O Homo sapiens se espalhou do leste da África para o Oriente Médio, para a Europa e também para a Ásia e, finalmente, é claro, para a Austrália e também a América. Mas a todo lugar que ia, também continuava a viver coletando plantas silvestres e caçando animais selvagens. Então, por que fazer outra coisa se seu estilo de vida fornece alimento abundante e sustenta um mundo repleto de estruturas sociais, crenças religiosas e dinâmica política? Tudo isso mudou há cerca de 10 mil anos atrás, quando os sapiens começaram a dedicar quase todo o seu tempo e esforço a manipular a vida de algumas espécies de plantas e de animais. Do amanhecer ao entardecer, os humanos espalhavam sementes, aguavam plantas, arrancavam ervas daninhas do solo e conduziam ovelhas a pastos recolhidos. Esse trabalho, pensavam, forneceria mais frutas, grãos e carne. Foi uma revolução na maneira como os humanos viviam, a revolução agrícola. Aqui podemos observar que as cores em cinza claro mostram áreas em que aconteceram revoluções agrícolas independentes, ou seja, podemos afirmar que nestas áreas que vocês estão observando são áreas em que possivelmente os habitantes locais, de forma independente, desenvolveram a prática de domesticação de plantas e de animais. A transição para a agricultura começou por volta de 9.500 a 3.500 anos antes de Cristo, no interior montanhoso do sudeste da Turquia, no oeste do Irã. Começou devagar, em uma área geográfica muito restrita.
Trigo e bodes foram domesticados por volta de 9.000 anos antes de Cristo, ervilhas, oliveiras, cavalos, videiras. Alguns animais e sementes, como camelos e castanhas de caju, foram domesticados ainda mais tarde, mas em 3.500 anos antes de Cristo. A principal onda de domesticação havia chegado ao fim. Mesmo hoje, com toda essa tecnologia avançada, mais de 90% das calorias que alimentam a humanidade vem do punhado de plantas que nossos ancestrais domesticaram entre 9.500 e 3.500 anos antes de Cristo. Trigo, arroz, milho, batata, cevada, nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Se nossa mente é a dos caçadores-coletores, a nossa culinária é a dos antigos agricultores.